Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu quero dividir um pouquinho da experiência que eu tô tendo com esse carinha aqui, ó, o iPhone XR. Esse é o primeiro iPhone que eu compro no lançamento, né, perto da data do lançamento. Todos os iPhones que eu comprei até hoje eu sempre comprei, tipo, 2 anos depois do lançamento. Quando eu comprei o iPhone 3GS, já tinha no mercado o iPhone 4S, e quando eu comprei o 5S, já tinha no mercado o 6S. Então, eu sempre comprei iPhones assim, atrasados. Eu faço isso simplesmente porque os iPhones, quando são lançados, são muito caros, né? E eu prefiro investir o dinheiro em outra coisa, em equipamentos e coisas que vai me trazer algum retorno aqui, mas depois a gente fala sobre isso. Primeiro eu gostaria de falar das coisas que eu gostei e depois eu vou falar das coisas que eu não gostei. Como eu disse, eu saí do 5S, que é um aparelho já antigo, para o iPhone XR, então você imagina, foi um choque muito grande, né? Eu não estava a par dessas novas tecnologias da Apple, então muita coisa para mim foi novidade. Por exemplo, o Face ID, que foi a coisa que eu mais gostei, porque realmente ele funciona, cara, muito bem, sério. Eu sempre tive problema com Touch ID, porque a minha digital, eu não sei o que acontece, ela é meio bichada. Tanto que quando eu trabalhava numa empresa, lá tinha um ponto eletrônico e era pela digital e eu tive que pedir uma senha para eu digitar, porque nunca dava certo, meu dedo nunca, né, o leitor nunca reconhecia muito bem. E com o iPhone não era diferente, né? Na maioria das vezes eu tinha que usar a senha. E agora, com o Face ID, cara, é muito rápido, é sinistro de rápido. E outra coisa interessante é que quando você ergue o aparelho, ele liga, ó, né? Deixa eu fazer aqui de novo, ó. Entendeu? Então, quando eu pego ele, ele já liga e eu já desbloqueio com um toque para cima. Então é muito rápido, cara. É foda. E isso eu gostei demais, principalmente quando você vai entrar em um site que precisa da senha, a senha já está cadastrada no iCloud, né? E aí você tá aqui já no celular e a hora que pede a senha você só desbloqueia, ele desbloqueia automático, né? Isso é muito bom. Foi a coisa assim que eu mais senti diferença e que eu mais gostei. Uma coisa que inicialmente eu achei que eu ia ter muita dificuldade, né, para eu aprender, mas foi super simples, foi os gestos, porque o iPhone XR, ele não tem botão. A tela toma a frente do aparelho praticamente toda. Então eu já estava muito acostumado a utilizar o botão, né, do iPhone 5S, e aí eu pensei, poxa, eu vou ter que passar por um aprendizado, uma curva de aprendizado, para utilizar dessa maneira, né, com esse novo sistema de gestos e não com botão, mas foi super simples, assim, com algumas horas eu já estava mexendo muito bem, não tive dificuldade alguma para me adaptar. Então você que já está acostumado com o botão, com certeza vai acostumar com os gestos, é muito tranquilo. O aproveitamento de tela foi uma coisa que eu gostei bastante. Como vocês viram, a tela pega o aparelho inteiro e eles conseguiram aproveitar muito bem todos os espacinhos ali que ficam sobrando. Então isso faz bastante diferença. A câmera também eu achei muito foda, é uma câmera absurdamente foda para um smartphone, tá? Ele tem um HDR muito bom. É claro que não é uma câmera perfeita, tá? Eu tô acostumado com câmeras já, DSLR e a própria câmera da Sony, que são muito boas também, mas ela tem uma captura de imagem muito boa, um HDR muito legal, eu achei muito bom, cores bem vibrantes. Então eu achei as fotos bem legais, né? A câmera bem boa no geral, assim. Gostei bastante. O tamanho, inicialmente, eu achei grande. Ele é maior que o 10 e do que o 10R. Mas, conforme eu fui mexendo nele aqui, eu fui, né, pegando intimidade com ele, rapidinho eu já percebi que esse tamanho de tela tá ok. Eu ainda acho ele com uma pegada muito grande assim, né? Por exemplo, eu não consigo alcançar todos os cantos da tela, ó, com o dedo, como eu fazia no 5S, mas a utilidade dele está sendo muito melhor, porque, por exemplo, quando a gente abre o teclado, e o teclado pega praticamente metade da tela, né? Uma parte boa da tela, no 5S eu ficava com pouco espaço de texto para eu ver o que eu estava escrevendo e a outra pessoa tinha me enviado. E com esse aqui não, como ele tem uma tela grande, eu consigo ainda ver o que a pessoa me enviou, e consigo ver o que eu estou digitando ali muito bem, e o teclado também é grande, né? Então fica bem legal para digitar. Eu achei esse ponto muito bacana. E
Agora eu tô acostumando com o tamanho da tela, assim, eu tô achando bem legal. Tanto que quando eu pego o iPhone 5S, parece um brinquedinho muito pequeno. Apesar de eu achar o 5S mais fácil para mexer, para manipular, né? O dedão alcança todos os cantos da tela, isso facilita bastante o uso no dia a dia. Uma coisa muito legal que tem aqui que eu não estava esperando é a qualidade do áudio. Eu não ligo por a qualidade do áudio do smartphone porque eu sei que é sempre ruim mesmo, né? O alto-falante muito pequeno, não tem como ter um punch muito grande, um grave, né? Nunca vai ter um som encorpado. Mas esse som aqui me surpreendeu. Ele é bem encorpado e tem um grave bem interessante para um celular, tá? Ele parece uma pequena caixa de som, assim, sabe aquelas caixinhas de som Bluetooth? É bem parecido e ele é estéreo também, né? Sai o som aqui e o som aqui em cima também. Então isso dá um corpo para o som em geral, eu achei bem forte, um volume bem legal, alto, né? Sem distorções. Isso foi uma coisa que me impressionou, eu não estava esperando isso num aparelho celular. E por último eu deixei a coisa que mais tem me impressionado no uso desse celular, que é a bateria. Para você ter uma ideia, eu tirei ele do carregador hoje, 8 horas da manhã. Agora são 10 para 6, tá? É quase 6 horas. E ele tá com 71% de bateria. Já tá no finalzinho da tarde com 71%. E eu uso bastante, viu? Então, isso me impressionou demais. Né? Um celular que ele vai chegar até o fim do dia ali com 30%, talvez até 40%. No smartphone, isso é muita coisa, né? Pra gente que tá o dia inteiro usando, e eu acho que isso é bem importante de avaliar também, né, em um aparelho celular. Então esses foram os pontos que eu mais gostei nesse aparelho, e agora eu vou falar um pouquinho das coisas que eu não gostei. Primeira coisa que eu não gostei muito é que não tem entrada para fone de ouvido. Claro que eu já sabia disso quando eu comprei, mas eu acho que é um ponto positivo, né? Eu tenho um fone de ouvido de boa qualidade, que eu gosto de ouvir músicas nele, e não vou poder usar, né? Se bem que é raro eu ficar ouvindo música no celular, mas eu imagino que para algumas pessoas isso faça falta, apesar de existir adaptadores. Uma coisa que eu achei muito estranho também, eu acho que não tem como ter essa feature, digamos assim, nesse aparelho, é mostrar a porcentagem da bateria. Eu procurei em alguns lugares e tanto o 10 quanto o 10R, o 10S, 10S Max, eles não mostram a porcentagem da bateria, né? Achei estranho, né? Porque eu já estou acostumado a ver a bateria em porcentagens. Então, para você ver a porcentagem da bateria, você tem que arrastar aqui no cantinho, ó, e puxar para baixo. Assim, para ele abrir a central de controle aqui, ó. Opa, aqui, ó. O que eu achei um pouco estranho também nessa central de controle, porque antes era arrastar de baixo para cima, né? Você arrastava daqui para cá. Agora você tem que fazer esse movimento aqui no cantinho para cá. Isso é ruim porque o dedão não alcança aqui, né? Tipo, você tá aqui com o dedão aqui, ó, você tá usando ele, você tem que vir com o dedo aqui em cima, aqui, ó, tá? É complicado. Se bem que ele tem esse recurso, né, de você passar o dedo para baixo aqui, ó, e aí a tela desce, né? Mas é estranho, né? Não sei, é diferente porque eu vim do iPhone 5S. Mas o resto dos gestos, como eu já falei, eu gostei bastante, me acostumei muito fácil, é muito simples de mexer. E eu tenho certeza que os gestos, eles são bem melhores que os botões, pelo menos é a sensação que eu tô tendo. Né? Você fazer gestos para ir para a tela inicial ou para expandir todos os aplicativos, né? Abrir todos os aplicativos e tal, fechar. Eu estou achando muito mais prático do que usar o botão. Então, ponto positivo aí para esses celulares agora, né? Que vem com a tela toda sem o botão. Eu também achei as bordas um pouquinho grossas, né? Se a gente for olhar aqui, ó, a do 10 e do 10S são um pouquinho mais fininhas, né? Mas é uma característica desse aparelho porque a tela dele é LCD, tá? E não a OLED, como é o 10 e o 10S. Isso não me incomoda nem um pouco, eu não fico olhando para as bordas, elas são pretas, né? Então praticamente some ali durante o uso. Mas eu achei elas um pouquinho grossas, né? Para um smartphone topo de linha, né? Então, talvez se fosse um pouquinho mais fininha, talvez o design fosse me agradar um pouquinho mais. E por falar em tela, essa foi uma grande polêmica desse modelo, porque muitas pessoas começaram a falar logo que ele foi anunciado que a tela era ruim, né? Que a tela era HD, que a tela não tinha uma alta densidade de pixels, que as coisas vão ficar borradas, que a gente ia ver pixel e não sei o que é uma coisa que se tornou totalmente falso, né? Já tem muito review da tela, todo mundo elogiando, falando muito bem dessa tela, mas eu até entendo que as pessoas tenham falado que essa tela não é tão boa, porque a Apple desenvolveu a tela de OLED,
que é uma tela muito superior. Na verdade, muito superior não, um pouco melhor do que essa aqui, né? E vamos falar um pouquinho mais disso. O que acontece? Essa tela, ela tem a mesma resolução, quando eu falo resolução, é que ela tem a mesma densidade de pixels dos modelos passados, né? Do 4, do 4S, do 5, do 5S, do 6, do 7, do 8. Então, se você pegar o iPhone 8, por exemplo, e comparar com essa tela aqui, é a mesma tela. Se brincar, essa tela aqui vai ser melhor, ela tem umas cores um pouco mais vibrantes. Ela é um LCD, ela é uma tela retina melhorada. Então você não vai ver pixels, você não vai ver letras borradas, nem nada disso. A não ser que você olhe muito de pertinho. Se você pegar o celular aqui, talvez você veja alguns detalhezinhos. Mas, cara, quem vai ficar olhando o celular assim? Ninguém. Talvez isso faça sentido se você for usar óculos de realidade aumentada com o celular. Aí uma alta densidade de pixels, né? Você ter uma resolução maior pode ser que ajude. Esse modelo aqui, ele tem 1792 por 828 pixels e 326 pixels por polegada. Cara, se você é designer, eu sou, tá? A gente sabe que isso é uma resolução muito alta. A gente não consegue ver pixels aqui, é uma tela muito bonita, realmente muito brilhante. É realmente compatível com os modelos top de linha do mercado. Porém, a tela de OLED, tá, que está presente no 10 e no 10S, ela é de 2.436 por 1.125 e 458 pixels por polegada. É uma tela superior? É, nos números. Você pegar um 10R e um 10, ou 10S, cara, é muito difícil você ver a diferença. Eu acho que uma pessoa comum não vê. E eu que sou chato com telas, com imagem, eu não vi, cara. Então, se for por isso que você está pensando em não comprar esse aparelho, fique tranquilo. A tela é muito boa, realmente. É uma tela padrão dos iPhones que a gente já está acostumado. Aliás, essa tela tem uma grande vantagem, que é o que eu já falei sobre a bateria. Por ela ser uma tela de menor resolução, ela usa menos processamento e menos bateria. Então eu acredito que é por isso que a bateria dele dura muito. Então a tela acaba sendo um ponto positivo aqui nesse modelo 10R. Eu acho que essa polêmica da tela, ela nos mostra uma coisa muito interessante sobre a Apple, que eles não estão interessados em números. Quando eles divulgaram os números da resolução da tela, as pessoas começaram a fazer vídeos falando que ia ser uma tela ruim, a pior tela que existe no celular, top de linha e não sei o que lá. Mas aí veio a Apple e mostrou que não é bem assim. Eles não estão preocupados com números, eles estão preocupados em fazer uma coisa que realmente seja agradável e seja bonita. Isso com tudo, não só com a tela. Por exemplo, é difícil você achar especificações técnicas dos processadores ou da memória, por exemplo, porque o que eles querem é entregar uma experiência boa para o usuário e não ficar falando sobre números. Números geralmente não importam tanto quando você está falando sobre experiência. É claro que nos Androids a gente tem telefones muito mais potentes, e eles fazem questão de anunciar isso, né? A Samsung, a Motorola, eles fazem questão de anunciar, porque isso é um diferencial do aparelho, é uma feature muito forte para eles, né? Que é levado em consideração pelo usuário final, mas o usuário de iPhone ele não está muito acostumado a ver números, né? Então, quantidade de megapixel de câmera, processador, memória ou resolução, isso aí não faz muito sentido no mundo Apple. O que eles querem é realmente entregar uma experiência fluida, uma experiência legal para o usuário. Tirando, claro, a linha profissional, que a linha profissional eles divulgam todas as especificações certinhos, né? Mas como o iPhone e outros produtos, eles são mais voltados para o usuário comum, né? Não profissional, eu acho que não faz muito sentido ficar falando de números mesmo, até porque não é todo mundo que entende, né? Agora o meu veredito final. Compensa ou não compensa? E talvez vai te causar estranheza o que eu vou falar agora, mas de verdade, nenhum iPhone compensa. Aliás, nenhum celular acima de R$2.000 compensa. Por que eu estou falando isso? Cara, é um celular, é um smartphone. Isso aqui pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas ele vai continuar sendo um smartphone. E há smartphones muito mais baratos que esse, que faz coisas parecidas. Então eu acho que talvez pegar ali R$2.000, R$2.500, R$3.000, investir em alguma coisa que vai te trazer um retorno, eu acho que compensa muito mais. Aí você deve estar me perguntando, por que eu comprei um celular, né, desse valor? Esse celular aqui no Brasil, ele está custando R$5.599. Cara, R$5.600 um celular. É muito dinheiro. Eu comprei esse celular no exterior e eu paguei
R$3.600 nele, que ainda é muito caro. Mas, explico. Eu estava utilizando o iPhone 5S até um tempo atrás e eu comecei a utilizar ele demais. Por quê? Minhas redes sociais começaram a crescer, como você deve ter percebido aqui no momento desse vídeo. A gente está chegando a 7 mil inscritos no YouTube, eu já passei os 10 mil inscritos lá no Instagram, a gente está chegando aos 10 mil no Facebook. É muita gente falando comigo o tempo todo, é cliente, é aluno, são pessoas que gostam do meu trabalho, que querem conversar comigo. E o iPhone 5S já não estava mais acompanhando esse ritmo. Então, o celular começou a se tornar um instrumento de trabalho para mim. Eu estava tendo retorno financeiro do uso do meu aparelho. Então, por isso, resolvi investir, né, num aparelho que é lançamento, para que ele dure muito mais. Porque, como eu disse, eu comprei o iPhone 5S quando ele já era um aparelho antigo. Então, ele não durou tanto tempo assim. Ainda assim, eu exprimi o máximo dele. Tanto o 3GS quanto o 5S, eu usei eles, sabe, até não dá mesmo para usar. O 5S quebrou o botão, eu fiquei usando ele mais um ano, né? Aquele assistente touch que chama, aquela bolinha que a gente coloca, eu usei ele muito tempo ainda. Depois troquei pelo 5S, ele trincou a tela uma vez, eu troquei a tela, não ficou boa, nem a imagem, nem a usabilidade, o toque ficou ruim. E mesmo assim eu ainda fiquei por muitos meses com ele, porque eu tinha essa noção de que ele não trazia. Eu investi num celular mais caro, não ia me trazer um retorno proporcional àquilo que eu estava investindo. E não é o caso de ser pão duro ou não ser, é o caso de você saber investir o seu dinheiro, de ter consciência que ganhar dinheiro não é fácil para ninguém. Então o que eu estou te falando aqui agora é meio que um conselho, né, para a sua vida, né, investir em coisas que realmente vai te trazer algum retorno. E eu acredito sim que o iPhone tem sido uma ferramenta muito importante de trabalho aqui para mim e tem me trazido um retorno muito legal. Bom, então é isso. Essas são as minhas considerações sobre o iPhone XR, tá? Você vai achar outros reviews aí muito mais completos, mais detalhados, mas essa é apenas a minha experiência com esse aparelho, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, não esqueça de se inscrever no canal e me seguir nas outras redes sociais, Instagram e Facebook, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais. Tchau!